Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso. Estamos entrando aí no módulo 4, aula número 4, análise volumétrica. Apesar da do constante desenvolvimento científico e tecnológico, né, as reações por via úmida ainda desempenham um papel importantíssimo para a química analítica moderna. Em alguns campos da química, as análises volumétricas são insubstituíveis, devido, dentre outros fatores, à sua simplicidade, praticidade, precisão superior à maior parte dos métodos instrumentais, excelente relação custo-benefício para um pequeno número de amostras, a possibilidade de automatização dos ensaios, né, e utilização da calibração ou validação de análises de rotina. Contudo, existem algumas desvantagens associadas à análise volumétrica, que são, por exemplo, a baixa sensibilidade e seletividade comparado aos métodos instrumentais e, por exemplo, um outro ponto negativo é a péssima relação custo-benefício quando empregada a um grande número de determinações semelhantes, né? Mas, de modo geral, quando a gente coloca os pontos positivos e os pontos negativos, ainda se sobressai os pontos positivos, pois e baseado nisso, a análise volumétrica, ou também conhecida como análise titrimétrica, determina o volume de uma solução reagente cuja concentração é conhecida com exatidão, que geralmente é o nosso padrão, ou uma solução padrão ou solução padronizada, tá? E a substância a ser analisada é conhecida como sendo o analito, tá? Durante a volumetria, a solução do reagente cuja concentração é conhecida é denominada de titulante, e já a outra solução, aquela que é o nosso analito, é denominada titulado, E esse processo de titular o meu analito, ou seja, a minha solução padrão com o nosso analito com a solução padrão é denominada titulação, Então aqui nós podemos ver, nesse desenho, como que é o processo de titulação, Então geralmente o que nós temos aqui na prática é que o nosso titulado ele fica no Erlenmeyer, o nosso titulante ele vai ficar na bureta, tá? A bureta é esse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na nossa figura, tá? E conforme eu vou deixando o titulante cair na minha solução que tem o titulado, tá? Essa solução ela vai mudar de cor, e isso aí vai indicar aí que está no ponto final aí do nosso processo. A gente falou bastante disso, nas práticas de titulação, quando a gente mencionou lá em Química Analítica 1, isso que vai ser importante aí para o curso agora, a questão de que todos os equilíbrios químicos em solução, o equilíbrio de solução aquosa ou equilíbrio aquoso, a gente estudou bastante essa parte, então vai ser importante aí para os cálculos futuros que a gente vai mencionar no decorrer aí da aula, tá? Bem, e quando a gente fala do nosso titulante, algumas características precisam ser formuladas para o titulante,
Então, geralmente são chamadas soluções padrões, né, ou soluções de referência, né, e elas são formadas por substâncias conhecidas, né, como padrões primários ou padrões secundários. Tais substâncias dão origem às chamadas soluções padrões primárias ou padrões secundárias. Tá? E um padrão primário é formado por uma substância tão pura quanto acima de 99,99% de pureza. Tá? De forma que a solução possa ser preparada pela simples pesagem e depois diluição até o volume desejado, tá? Além disso, né, o nosso padrão primário ele tem que ter uma elevada pureza quando estocado, né? Se você deixar ele estocado, ele não pode sofrer nenhuma degradação, por exemplo, quando ele está sobre um aquecimento ou sobre vácuo, tá? Não deve se decompor também quando estiver estocado, né? Então ele tem que ser bastante estável, não pode ser higroscópico, tá? E uma das características interessantes aí que geralmente se precisa, né, ou que se deseja, é que ele tem uma massa molecular relativamente alta. Além disso, uma elevada solubilidade na solução, né, de trabalho que a gente está utilizando aí, né? Então essas são algumas características, né? Quais são algumas substâncias consideradas padrões primários? A primeira dela é o hidrogeno pitalato de potássio, né? Além dela, nós também podemos usar o carbonato de sódio e também um outro tipo é o oxalato de sódio, tá? São geralmente os materiais utilizados para esse tipo de procedimento, tá? E durante a reação de titulação, nós também precisamos de algumas características importantes, como por exemplo, elevada constante de velocidade e equilíbrio, ou seja, o equilíbrio tem que estar deslocado no sentido de formar os produtos desejados. E consequentemente, a constante velocidade da reação precisa ser alto também, porque isso vai favorecer o processo de interação da reação entre o seu titulante com o titulado, ou seja, o seu analito. Outra característica importante dessa reação é que a estequiometria tem que ser bastante conhecida, né? E além disso ser bastante reprodutível, tá? Bem, durante o processo aí de titulação, nós vamos encontrar o chamado ponto de equivalência, que ocorre quando a quantidade de titulante adicionada é quimicamente equivalente ao do titulato, ou seja, do nosso analito. E o termo ponto de equivalência é diferente de ponto final. Isso é até uma questão aí nossa aí do final do capítulo, né? A diferença entre ponto de equivalência e ponto final, né? O ponto de equivalência, né, é um resultado teórico ideal e ele não pode ser determinado experimentalmente em uma titulação. O que realmente a gente mede, né, é o ponto final da titulação, que é indicado pela mudança súbita de uma propriedade física que a gente está observando da solução, que pode ser a cor, mudança de cor através de um indicador de cor, formação de precipitado, por exemplo. A gente pode medir a diferença de potencial, e a diferença de potencial pode ser relacionada com o pH do meio, né, através da concentração hidrogeniônica, entre outras propriedades. Tá? E como a gente fala de mudança de cor, a gente está interessado justamente na questão do indicador, que é um composto com uma propriedade física que muda abruptamente nas proximidades do ponto final da titulação. E essa mudança é causada por um consumo, pelo aparecimento de um excesso de titulante, e ocorre na região do ponto de equivalência, tá?
Portanto, essas perturbações podem causar alterações na aparência do indicador, tais como aparecimento ou desaparecimento de cor, alterando a cor ou o aparecimento de uma turbidez, por exemplo, tá? A diferença entre ponto final e ponto de equivalência é representada pelo erro de titulação e depende, entre outras coisas, do indicador escolhido em cada titulação, tá? A gente vai ver aí no decorrer aí da aula, né, alguns tipos de indicadores e como a gente pode utilizar isso para facilitar. Essa parte também foi discutida, né? Eu vou deixar a minha aula aí de química, equilíbrio químico, né, que a gente fez aí no curso de Química Analítica 1, né? E lá tem uma parte muito interessante sobre essa parte de equilíbrio em solução, tá? Então é interessante que você revise essa aula para poder acompanhar os estudos aí por parte desse novo material nosso, tá bom? É super importante que vocês revejam as nossas aulas, porque muito do que a gente fala aqui reflete lá na Química Analítica 1, tá bom? Bem, e falando disso, né, a base, né, da volumetria de neutralização são os equilíbrios ácidos básicos, tá? E aqui eu estou apresentando alguns exemplos de equilíbrios que a gente já mencionou em aulas passadas, né? Esse é o equilíbrio da água, né? O que a gente poderia chamar do produto iônico da água, né? Que a gente tem lá o KW. Mas nós também podemos ter outros equilíbrios não aquosos, né? E esses equilíbrios não aquosos podem ocorrer, por exemplo, em etanol, ácido acético glacial, né? Que vão estar ou não solvatados, tá? E o hidrogênio, né? Então muitas coisas podem acontecer aí durante os processos, tá bom? Aqui então nós temos a reação do hidrogênio solvatado com ácido acético, né? Aqui o próprio ácido acético e ele protonado, né? Quando ele tiver protonado, ele vai estar também solvatado aqui, né? Por isso que nós estamos representando aqui. Lembrando que toda vez que a gente for falar de estado físico aqui, né, você tem que colocar esse material do lado e não mais subscrito, tá bom? É que infelizmente nesse material ainda ele está subscrito, tá? Lembre que agora já não existe mais isso pela IUPAC, que agora escreve do lado da substância, tá bom? Aqui um outro equilíbrio, né, que é um equilíbrio com amônia, né, e ácido acético, né, formando aí o íon amônio e o íon solvatado aqui, tá bom? Bem, falando um pouquinho dos indicadores, né, ácido base, né, o que a gente tem na prática é que no ponto final da titulação, ou em outras palavras, no ponto de equivalência química, o indicador ele se altera, né? Então aqui nós novamente temos um equilíbrio ácido-base, né? E nós podemos representar esse equilíbrio através dessa constante de equilíbrio aqui, onde você tem a concentração ou atividade de hidrogênio iônica vezes a concentração ou atividade do indicador desprotonado, e aqui a concentração ou atividade do indicador protonado, tá? Se a gente aplica o conceito de logaritmo, né, a gente vai ter então que o pH na forma ácida vai ser menos o log de 10 Ka, né? Que nesse caso a gente pode então substituir da seguinte maneira: pKa menos 1,
tá? Isso vai fazer com que o meu indicador esteja na cor ácida. O pH, cor básica, né, vai estar então com menos o log de 0,1 de Ka, que vai dar o valor de pKa mais 1, tá? Então a faixa que o pH do indicador trabalha é pKa mais ou menos 1, tá? Então você vai ver lá que o intervalo de trabalho do indicador ele vai estar variando mais ou menos nesse intervalo, tá? E é exatamente isso, né? Ou seja, eu peguei isso aqui, apliquei, isolei, né, a concentração de hidrogênio iônica e eu vou ter essa relação aqui. E é essa relação aqui que vai me dar esses parâmetros aqui, tá bom? Bem, alguns indicadores aí bastante comuns, né, geralmente observado na literatura, podem ser as fitaleínas, né, como exemplo a fenolftaleína, as sulfofitaleínas, né, por exemplo o vermelho de fenol, e alguns ácidos compostos, né, como exemplo o alaranjado de metila. Então, como o indicador mais utilizado aí é a fenolftaleína, né, eu estou exemplificando ele aqui mais claramente para vocês como que se altera a cor da fenolftaleína, tá? Então, para pHs abaixo de 8, né, nós temos essa conformação aqui da fenolftaleína, tá? Conforme o pH vai passando para pH acima, né, por volta de 9,6, ela passa a ter essa propriedade aqui, essa estrutura, tá bom? E aí você vê que ela está desprotonada, né? Então aqui você tem aqui os oxigênios que são perdidos durante esse processo. Além disso, uma das partes da hidroxila aqui se transforma nesse carinha aqui, né? Então essa daqui se transforma nesse carinha aqui, tá bom? Bem, então aqui alguns indicadores usuais aí utilizados em química analítica, tá? Azul de timol, uma faixa de pH entre 1.2 a 2,8, tá? Ele é do tipo 1, né? Indicador do tipo 1 aí, ou seja, do tipo ácido, tá? Do tipo 2 são indicadores do tipo básico, tá? Amarelo de metila, vermelho de metila, um bastante usado aí é o vermelho de metila também, tá? Ele também é do tipo ácido. O intervalo de pH é de 4,2 a 6,3, tá? Com valor de pKa de 5, tá? Ele passa da cor vermelho para amarelo, tá? E a fenolftaleína aqui, né, que está com intervalo de 8,3 a 10, passando de incolor para vermelho ou rosa, né? Então aí vai depende do olho de cada pessoa, né? Tem pessoas que conseguem ver mais rosa, outros mais vermelho, e aí isso é um grande problema no ponto de equivalência, né? No ponto final da titulação, porque depende do aspecto relacionado à visão do analista, né? Eu já vi pessoas que estão fazendo titulação com a fenolftaleína e eu já percebo a mudança de cor e a pessoa não consegue perceber. Então isso é um erro associado à titulação, tá? É um erro que pode ser sistemático, né? Porque você sabe que é do operador, tá? Mas que muitas vezes é um erro que você não consegue ajustar, né? Teria que fazer com outra pessoa e aí a pessoa vai poder visualizar direito, ou utilizar um equipamento eletrônico, né, que verifica a mudança de cor muito mais fácil do que a visão humana, né? Temos vários aí, né? Depois vocês podem dar uma brincada com esses indicadores aí, tá bom?